Olá, turminha do quarto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Eu estou muito bem, com muita saudade de vocês. Estamos aí chegando numa reta final. Natal já está batendo na nossa porta. Espero que todos estejam animados e continuem se dedicando, porque o ano ainda não acabou. A gente está na retinha final, mas ainda não acabou. Então vamos continuar nos dedicando bastante com as nossas atividades, com a nossa participação lá nos grupos. Então prestem bastante atenção em todas as explicações. Então a gente vai agora falar mais uma vez de português. Hoje nós vamos estudar advérbios. Exatamente. Os advérbios. Parece até que a gente está falando em verbo, né? Vamos ver aqui, ó, uma explicação sobre advérbio e locução adverbial, que está ligado. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, advérbio. É a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Então, o advérbio, ele pode modificar o sentido de algumas palavras que nós podemos usar nas frases, ok? Vamos ver alguns exemplos. Paulo jogou. Aí eu só usei o verbo. Quando eu uso o advérbio, eu mudo o sentido desse verbo. Eu posso colocar, Paulo jogou bem. Então, eu mudei o sentido do verbo, porque antes, eu usando só o verbo, eu só falei que Paulo jogou. Então, eu usando o advérbio, eu mudei o sentido do verbo. Então, aí eu coloquei Paulo jogou bem. Então, eu disse que, aqui está escrito, a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Então, a gente também pode modificar o sentido dessa última frase que eu falei, que foi Paulo jogou bem. Eu posso colocar Paulo jogou muito bem. Então, eu consegui mudar mais uma vez o sentido dessa frase. A maioria modifica o verbo, acrescentando uma circunstância. Os de intensidade é que podem modificar adjetivos e advérbios. A locução adverbial normalmente expressa por preposição mais substantivo, com valor e emprego do advérbio. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor. Eu tenho assim, sem jeito, às pressas, de graça, com carinho e com jeito. Vocês vão entender já melhor com alguns exemplos que a tia vai falar, ok? Os advérbios, eles têm algumas classificações. Então, lembrando, o advérbio são palavrinhas que podem mudar o sentido na frase, ou o sentido do verbo, ou o sentido de um adjetivo que você usou, ou até mesmo do próprio advérbio. Então, a gente consegue mudar o sentido da frase usando um advérbio. E o advérbio, ele tem algumas classificações. O advérbio, ele pode ser de lugar, de intensidade, de modo, de afirmação, de tempo, de dúvida e de negação. Lá no livro de português de vocês têm um quadro com os exemplos de cada tipo de advérbio. É um quadrinho igual a esse aqui, ó. Lá no livro de vocês têm esse quadrinho, então vocês não terão dúvidas, porque vocês vão ter esse quadrinho para vocês olharem. Por exemplo, eu tenho aqui o advérbio de lugar. Pode ser aqui, ali, longe, perto. Advérbio de tempo pode ser ontem, hoje, amanhã. Advérbio de afirmação, certamente, sim. Advérbio de intensidade, muito, pouco, bastante. Advérbio de modo, calmamente, às claras, às pressas. Gente, nós estamos gravando o vídeo e tá passando na rua o carro de som.
Finge que vocês não ouviram, ok? Não é a tia que tá escutando o som, não. É o carro de som passando na rua. Isso às vezes acontece que a gente tá gravando em casa, não é verdade? Ai, meu Deus do céu. Então, voltando para os advérbios, aqui eu tenho advérbio de negação: não, nunca, jamais. Advérbio de dúvida: talvez, provavelmente. Então, não se preocupem com esses exemplos que lá no livrinho de português de vocês têm alguns exemplos, porque vocês têm um quadrinho igual a esse. Então, o que vocês têm que prestar bastante atenção é que os advérbios são as palavrinhas, que são esses exemplos todos que a tia deu, que podem modificar o sentido na frase. Então, podem modificar algum verbo que você usou, pode modificar algum adjetivo que você usou, podem modificar até mesmo o próprio advérbio. Então, vocês vão ter mais dificuldade, mais facilidade quando vocês começarem a fazer as atividades. Então, quando vocês virem alguns exemplos e praticarem bastante, vocês vão ver que não tem mistério nenhum, que é muito fácil, porque são palavrinhas que nós já usamos no nosso dia a dia, são palavrinhas que nós já costumamos escrever, só que a gente vai conhecer agora, né, a partir de agora, como advérbios. Então, nós temos que prestar bastante atenção na hora de fazer as atividades. Gente, não esqueçam, o grupo está lá para tirarmos as dúvidas. Então, prestem bastante atenção e qualquer dúvida, entrem no grupo, tirem suas dúvidas, entrem em contato conosco para a gente poder sanar todas as dúvidas que surgirem, ok? Então, vocês vão ter lá, ó, no livrinho de português de vocês têm toda a explicação. Esse é o quadrinho que a tia falou, que vocês têm aqui na página 130. E aí vocês têm alguns exemplos. Então, façam com bastante atenção. Não deixem de fazer atividade nenhuma por conta de dúvidas. Não entendeu? Peçam ajuda e falem a dúvida de vocês lá no grupo para as tias, tá bom, meus amores? Beijinhos, fiquem com Deus.